Vamos agora para a resolução do exercício de número 3. Calcule o volume de um sólido de revolução obtido pela rotação ao redor do eixo x, da região compreendida pelo gráfico de y igual a raiz de x e 1 sobre x. Ah, mas aqui ele deu intervalo, que facilita. Com o intervalo, na hora de construir o gráfico, fica mais simples. Mas, mesmo assim, vamos descobrir qual a interseção entre os dois, porque se a interseção estiver dentro do intervalo, eu vou precisar desse ponto também. Se estiver fora, aí a interseção é inútil. Vamos lá, então? Para descobrir a interseção, eu vou igualar as funções. Eu vou pegar a raiz de x, igualar a 1 sobre x. Bom, deixa eu elevar ao quadrado para assumir com a raiz. Raiz de x ao quadrado é x, e 1 sobre x ao quadrado é 1 sobre x ao quadrado. Vou passar o x ao quadrado multiplicando, x ao quadrado vezes x dá x ao cubo, e a raiz cúbica de 1 vale 1, não mais ou menos 1, só 1, porque só o positivo elevado a um grau ímpar dá positivo. Então a interseção é no 1, 1 está dentro do intervalo, então vou precisar desse ponto, hein? Vou precisar do x igual a 1, e claro, vou precisar dos extremos do intervalo. Para x igual a 1, o valor da função é o mesmo para os dois, 1 dividido por 1 dá 1. Para x igual a meio, nós vamos ter duas funções. Vou chamar a primeira de função 1 e a segunda de função 2. Na função 1, se eu trocar por meio, vai ficar raiz de meio. Deixa eu ver já o valor de raiz de meio. A raiz quadrada de meio é igual a 0,7. Já na segunda função, se eu trocar o x por meio, 1 sobre meio, o inverso de meio é 2. Agora, para x igual a 3, vai ficar raiz de 3, que é 1,7. E na segunda função, se eu trocar o x por 3, vai dar 1/3, que é 0,33. Bom, observe que eu não estou olhando o gráfico, eu estou construindo o gráfico junto com vocês. Então, vamos lá. Vamos pegar a primeira função, raiz de x. Eu lembro que o gráfico de raiz de x é o gráfico de x elevado a meio. Quando a potência está entre 0 e 1, a curva tende a ficar paralela ao eixo x. Por isso esse gráfico. Ok? Prontinho. Agora o gráfico de 1 sobre x. O gráfico de uma racional. Não sei se vocês se recordam, mas o gráfico base de uma função racional é esse aqui, ó. Se a potência for ímpar, primeiro e terceiro quadrante. Ela não pode encostar nem o eixo y, nem o eixo x, são assíntotas, já que o x não pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Então esse segundo gráfico seria esse aqui, ó. Esse é o gráfico. Aqui é o ponto de interseção, onde eles se encontram, que é onde o x vale 1 e o y vale 1 também. É fundamental que a gente faça o gráfico dentro da região pedida, entre meio e 3. O meio está aqui. E o 3 está aqui. Ok? Então, é esse pedaço aqui e esse aqui que eu vou girar. Ok? Eu não vou fazer esse giro porque agora sim eu quero aproveitar aqui meu desenho, que com certeza vai ficar muito melhor a visão. Esse aqui é o gráfico do raiz de x. Esse aqui é o gráfico de 1 sobre x. Aí foi girada essa parte. A outra parte que foi girada está aqui novamente, continuando aqui o gráfico de 1 sobre x e dando aqui a ideia do gráfico de raiz de x. Essa parte aqui que foi girada. Parece tipo uma maçaneta, não parece? Então tá aqui o sólido de revolução gerado, tá? Se eu fosse fazer aqui no desenho, eu faria apenas a reflexão, que é essa parte aqui, e essa parte aqui, rebatida, né? O gráfico do raiz de x só dentro da região que me interessa. Mais ou menos isso. Aí a gente costuma fazer aquele pontilhadinho aqui, que é para ter uma ideia do que está acontecendo, né? Mas não dá para enxergar a mesma coisa aqui em R2, né? Precisa de um plano melhor. Bom, mas vamos fazer o gráfico? Bom, o gráfico não, calcular o volume. Para calcular esse volume, eu quero que vocês percebam que essa função preta aqui, ó, que é raiz de x, e a vermelha é 1 sobre x, eu quero que vocês observem que entre meio e 1, a função que domina é a vermelha, ela está por cima da preta.
Já entre 1 e 3, a função que domina é a preta, é a raiz de x. Portanto, tem que fazer dois volumes. O volume 1 vai ser raiz de x por cima e 1 sobre x por baixo. Perdão, o contrário. 1 sobre x por cima, que é a vermelha, e raiz de x por baixo. E depois o volume 2. O volume 2 é a preta por cima, que é a raiz de x e 1 sobre x embaixo. Então, o primeiro volume, π integral variando de meio até 1. Função que está por cima é a vermelha, 1 sobre x ao quadrado, menos a função que está por baixo, que é a preta, é raiz de x ao quadrado dx. Volume 1 vai ser π, integral de meio até 1, 1 sobre x ao quadrado é 1 sobre x ao quadrado, eu vou jogar o x para cima para poder integrar. E raiz de x ao quadrado cancela, vai dar x. Agora podemos integrar. Vamos integrar. A integral de x a menos 2 é x a menos 1 elevado a menos 1, menos a integral de x é x ao quadrado sobre 2, variando de meio até 1. Ok? Vou substituir x por 1, vou substituir x por meio. Só que aqui fica mais fácil de enxergar menos 1 sobre x, tá? Mais com menos dá menos e o x a menos 1 eu joguei para baixo. Agora vamos substituir ora o superior, ora o inferior. Vou trocar o x por 1 aqui, menos 1 sobre 1 vai dar menos 1. Vou trocar o x por 1 aqui, 1 ao quadrado vai dar 1, então vai ficar menos meio. Menos, agora eu vou trocar o inferior, que é meio. Trocando aqui por meio, 1 dividido por meio vai dar 2, com menos fora dá menos 2. E trocando aqui meio elevado ao quadrado dá 1 quarto. 1 quarto dividido por 2 dá 1 oitavo, com menos fora, menos 1 oitavo. Ok? Então, o volume 1, eu vou ter que escrever a resposta aqui meio que apertado. Vou fazer essa conta aqui. Eu estou com falta de espaço, então já vou jogar tudo na calculadora. Fica menos 1 menos meio. Menos menos fica mais 2. Menos menos fica mais 1 oitavo. Então, esse valor aqui deu 5 oitavos de π. Então, primeiro volume, eu vou escrever aqui forçado, tá, gente? 5 oitavos de π. E vou deixar esse espaço aqui para calcular o volume 2. Tudo bem? Volume 2 é a integral de 1 até 3. O volume é π, a integral. A função que está por cima agora é a preta. Percebe aqui, se eu traçar aquela setinha, a preta está por cima, que é a raiz de x. Só que no volume se eleva ao quadrado. Menos a função que está por baixo, que é 1 sobre x. Também eleva ao quadrado dx. Vamos elevar ao quadrado antes de integrar. Raiz de x ao quadrado é x. 1 sobre x ao quadrado é 1 sobre x ao quadrado. Como x está embaixo, eu vou jogar para cima para poder integrar. Fica x elevado a menos 2. Pronto. Volume 2, π. E agora que eu integrei, eu vou... Aliás, vou integrar, né? Vou integrar. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Menos a integral de x a menos 2 é x a menos 1 sobre menos 1. E x a menos 1 sobre menos 1 é 1 sobre x, com sinal negativo. Então aqui vai ficar menos 1 sobre x, com esse menos vai ficar mais 1 sobre x. Ok? Tudo bem? Variando de quanto? De 1 até 3. Acho que tem ficado claro aqui, né, gente? Deixa eu deixar mais claro essa integral da x a menos 1 sobre menos 1. O menos, que esse menos de fora fica positivo, por isso 1 sobre x. Agora eu vou substituir por 3 e depois vou substituir por 1. O volume 2 vai ser π. Vamos lá. Troco o x por 3. 3 ao quadrado, 9 sobre 2. Mais 1 sobre 3. Agora eu vou trocar o x por 1. 1 ao quadrado sobre 2 vai dar meio. Troco o x por 1, vai dar 1. Pronto. Vou ter que fazer essa conta agora aqui, ó. Vamos lá. Também estou com falta de espaço, não vou nem tirar o mínimo. 9 meios mais 1 terço menos meio menos 1. O resultado deu 10 terços. Então, o volume 2 deu 10 terços de π. Ok? Resposta final, o volume vai ser a soma 5 oitavos π mais 10 terços de π. Então, vou pegar esse resultado, está aqui na calculadora, e vou somar 5 oitavos. A resposta final é 95 sobre 24. 95 sobre 24 π é o volume correspondente a essa figura aqui do exercício 3.